segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 3 até o versículo 13. Talvez minha versão não seja a mesma que a sua, mas mesmo assim eu peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai fazer um passeio nesses 11 versículos, meditando em cada um deles e extraindo lições para a vida da gente, não somente hoje, mas nessa caminhada cristã que nós temos trilhado. Diz o texto da palavra de Deus: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendando-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Uma justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Que Deus possa falar conosco através desse texto. A minha oração é que a gente saia daqui hoje com boas e preciosas lições dessa porção das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Paulo nunca teve como seu objetivo, nem principal nem secundário, o seu conforto, a sua segurança ou mesmo a sua riqueza. Em momento algum da palavra de Deus, nas 13 cartas paulinas, nós não observamos Paulo colocando como prioridade da sua vida o seu bem-estar. Pelo contrário, muitas e muitas vezes Paulo não sabia o que era bem-estar, mas tudo isso para o progresso do Evangelho. Muitas e muitas vezes ele foi perseguido, aprisionado, incompreendido por muitas e muitas pessoas, não só de fora da igreja, mas também de dentro da igreja, mas tudo isso ele passou para que o nome de Deus pudesse ser proclamado e glorificado. E uma vez que ele era apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, como ele fala no começo, por exemplo, da carta aos Colossenses, as suas ações visavam a expansão do Evangelho. Tudo que ele fazia tinha um propósito. Qual o grande propósito? Que o Evangelho crescesse, que o Evangelho se expandisse, que outras pessoas conhecessem a Jesus, que outras pessoas tivessem a oportunidade de saber sobre o amor que o alcançou, que o transformou, e elas também pudessem se render aos pés do Senhor. As suas ações visavam também a salvação do perdido. Paulo, como apóstolo, como enviado, como mensageiro, transmitia a mensagem que salva o perdido. Amém. Não somente isso, mas também a mensagem que edifica a igreja. Amém. Nós fomos alcançados por essa mensagem. Nós estávamos perdidos, mas fomos atraídos. Amém. Por essa pregação da palavra, através da ação do Espírito Santo, e hoje, já não mais perdidos, precisamos ser edificados dia após dia a partir dessa palavra. E Paulo, para aqueles que estavam perdidos, trazia a mensagem de salvação. Para aqueles que já estavam fazendo parte da igreja de Cristo, trazia uma mensagem de edificação. E tudo isso para a glória de Deus. Amém. Ele não buscava conforto, ele não buscava segurança, não buscava riqueza, buscava a glória de Deus. E o versículo 3 começa dizendo: não damos motivo de escândalo a ninguém.
Por que ele fala sobre isso? Não dá motivo de escândalo a ninguém. Paulo se preocupava em ter uma vida exemplar. Paulo se preocupava em que as pessoas não olhassem para ele como o antigo Paulo, como o velho homem. Até porque depois que ele é encontrado por Cristo no caminho de Damasco, tem a sua visão totalmente modificada, toda a sua vida transformada, e recebe Ananias, e Ananias, por intermédio do Senhor, diz que agora ele é um vaso nas mãos do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor para a proclamação do Evangelho. Muitos, a partir daquele dia, começam a desconfiar daquele Paulo, pensando que era aquele mesmo que estava perseguindo os cristãos, que recebia cartas de recomendação para ir a outras cidades encarcerar os cristãos. Muitas vezes Paulo foi colocado em descrédito simplesmente porque as pessoas olhavam para o seu passado. Então, se ele não tivesse uma vida nada menos do que exemplar, sinceramente o seu ministério cairia em descrédito facilmente. É muito comum que nós, que temos uma vida anterior à nossa vida no Evangelho, recebamos algumas palavras duras e desagradáveis com relação àquilo que a gente viveu. E muitas vezes aquilo que a gente fez anteriormente pode, não deve, mas pode falar muito mais alto do que a pregação que a gente faz hoje. Às vezes as pessoas não reconhecem em nós uma mudança de vida tão grande e não reconhecem que a mão de Deus está sobre nós e só se lembram do que a gente praticava antes. Então é muito comum que as pessoas digam: era um bêbado e agora quer ser santo, era um assassino e agora quer falar sobre vida, mentia à torta e à direita e agora quer que todas as pessoas acreditem no que ele fala. Mas como fazer com que o nosso ministério não caia em descrédito? Não simplesmente vivendo de maneira exemplar, mas dependendo de Deus, dependendo daquele que nos chamou para ter essa vida exemplar, e pedindo que Ele mude em nós a cada dia as práticas do velho homem e abra os olhos das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas não olhem para nós, mas que ao olhar para nós enxerguem a Ele. Amém. E eu tenho certeza que quando nós mostrarmos um pouco mais de Cristo todos os dias para as pessoas que estão ao nosso redor, não há maneira de que o nosso ministério, que a nossa pregação caia em descrédito. Eu sou falho, Deus é perfeito. Amém. Eu erro, Deus não. Eu posso falar algumas coisas que soarão extremamente desagradáveis para quem está ao meu redor, mas a palavra de Deus não terá esses efeitos. Então, se eu puder, e se eu realmente tenho a intenção de honrar a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida e por aquilo que Ele me dá de privilégio de servi-lo como ministro do Evangelho, eu preciso não somente viver uma vida exemplar, mas depender dEle única e exclusivamente, para que esse ministério que Ele me concede, que não é meu, é dEle, não caia em descrédito. Às vezes a gente tem a pequena noção de que meu ministério, e a gente tem aquela, como se fosse a gente se apega como se fosse assim a coisa mais importante da vida, e de fato é o mais importante da vida, mas não é o mais importante que nós possuímos, porque não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Quando passa para as nossas mãos, esse ministério cai em descrédito. Ministério que tem nome de homem cai, ministério que tem o nome de Deus não cai. Isso a gente sabe, isso a gente vê. O ministério que é firmado no nome do homem, ele facilmente vai ser colocado abaixo, mas o ministério que é firmado na palavra, no nome de Deus, ele não terá problemas em progredir. Amém. Paulo vai tratar aqui, meus irmãos, nesses versículos, de 3 questões. A primeira delas, as qualificações que o ministro do Evangelho deve ter. Segunda delas, que ele mesmo possui essas qualidades. O tempo todo na igreja de Corinto, Paulo tem que ficar provando que é um chamado de Deus, que ele é um apóstolo de Deus. O tempo todo ele tem que se auto-afirmar apóstolo. Isso quer dizer que Paulo era vaidoso? Não. Isso quer dizer que Paulo era incompreendido, perseguido até pelos de dentro.
E tinha que ficar falando o tempo todo: meus irmãos, eu fui chamado por Deus, e isso me traz vaidade, isso me traz prisões, açoites, sofrimentos, mas tudo isso eu sofro por conta do Evangelho. E aí ele vai falar de uma terceira questão, que é exortar os coríntios a que eles não reconheçam como servos de Cristo aqueles que não têm essas qualificações. Então primeiro ele cita as qualificações, depois ele diz que tem essas qualificações, e ele mostra para os coríntios: quem não tiver essas qualificações não pode ser aceito como um servo de Cristo. Isso é claro, isso é muito simples da gente entender. Existem pessoas que podem falar no nome de Deus, dizer que estão fazendo coisas em nome de Deus, podem até parecer que estão no exército de Deus, mas elas nunca foram dos nossos. Existem pessoas que pregam, existem pessoas que louvam, existem pessoas que trabalham, existem pessoas que fazem muitas atividades, mas ainda assim não tem o coração voltado para a obra de Deus, ainda assim não tiveram o coração transformado por Deus. Então tudo que eles fazem é para a glória própria e não para a glória deles. Tudo aquilo que eles fazem, então, concorre para o bem do povo de Deus e para a proclamação do nome dele? Não. E nesse caso, nós não somente os coríntios não deveriam, mas nós também, trazendo como aplicação para nós não podemos aceitar qualquer pessoa que fala em nome de Deus como sendo servo dele. Nós precisamos sim provar aqueles que estão falando, observando as suas atitudes e percebendo determinadas qualificações que a palavra de Deus nos mostra como sendo indispensáveis para alguém que se coloca nas mãos de Deus e que é chamado para ser pregador do Evangelho. E aí, tudo aquilo que a gente vai falar a partir do versículo 4, não é só para quem é pastor, não é só para quem é missionário, não é só para quem entrou no seminário, é para todo aquele que foi transformado por Deus. Nós recebemos uma ordem, não foi um pedido, não foi uma sugestão. A ordem é simples: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem nós precisamos cumprir, todos: pastores, líderes, missionários, evangelistas, todos os membros da Igreja de Cristo. E aí no versículo 4 ele diz: ao contrário, ou seja, eu não dou motivo de escândalo a ninguém, nós não damos motivo de escândalo a ninguém, circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia discreto. Ao contrário, nós nos recomendamos como servos de Deus de todas as formas. Quando ele fala como servos de Deus, nós nos recomendamos. Paulo se recomenda de novo, não é a primeira vez que ele está se recomendando, não é a primeira vez que ele fala a respeito das qualificações de um ministro do Evangelho, também não é a primeira vez que ele tem que provar aos coríntios que ele é um chamado de Deus verdadeiro, não é a primeira vez que ele tem que mais uma vez afirmar: eu sou o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele aqui se recomenda de novo pelo fato de que está em jogo o Evangelho que ele pregou em Corinto. Imagine a situação: Paulo chega em Corinto e começa a pregar o Evangelho verdadeiro. Existem falsos mestres na cidade de Corinto que começam a se infiltrar sorrateiramente, pregando falsa doutrina. Algumas pessoas começam a se sentir mais achegadas a essas falsas doutrinas e começam a não somente trazer para dentro da igreja, mas também a sair da igreja para seguir esses falsos mestres. Então nós temos duas situações muito complicadas para que ele possa buscar resolver como ministro do Evangelho. Ele tem pessoas que saem da igreja para seguir falsos mestres, e ele tem pessoas que permanecem na igreja trazendo falsos ensinos. Isso não acontece nos dias de hoje. Acontece, infelizmente. A história vai se repetindo durante toda a vida da igreja. Nós convivemos e temos que ainda conviver durante muito e muito tempo até a volta de Cristo com falsos mestres. E como é que eles se apresentam? Eles se apresentam de uma maneira que de cara a gente já percebe que eles são falsos mestres? Não. Na história da igreja a gente percebe muitos homens e mulheres que nós reputávamos como sendo homens e mulheres de Deus, uma bênção,
Quantas pessoas que a gente escutava há 20, 30, 40 anos atrás, e a gente dizia: mas que bênção, que palavra maravilhosa, que estudioso do Evangelho, que instrumento nas mãos de Deus, e no final das contas era simplesmente um pecador inveterado que vai amargar uma vida toda no inferno. Se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos, esse é o destino deles, dos falsos mestres, que não somente se enganam, mas eles enganam os outros. Eles enganam e vão sendo enganados, como diz Paulo a Timóteo. E isso é muito sério. Se está em jogo o evangelho que Paulo pregou em Corinto, ele entende que o trabalho de um evangelista não é chegar no local, pregar e ir embora. Ele precisa continuar pregando, continuar discipulando, continuar alimentando. E se não for ele, que seja outro que ele prepare. A obra de Deus nunca para. No dia que a gente morrer, que a nossa posição como pastor se acabar, outro precisa vir e continuar fazendo. Aquilo que foi plantado por um será regado por outro. E quem dará o crescimento? Cristo. Nós não podemos ter para nós a única responsabilidade de pregação. Não sou eu o único responsável de levar toda a palavra de Deus para todo mundo. Todos têm essa responsabilidade. Então aquilo que eu prego hoje precisa continuar sendo pregado até que Cristo venha. Amém. E eu não estou pregando nada diferente. Aquilo que eu prego precisa ser aquilo que os apóstolos pregavam, para que eu não seja também encaixado nas fileiras dos falsos mestres. E isso muitas vezes tem uma diferença muito pequena entre a gente estar falando alguma coisa bíblica e alguma coisa totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Eu preciso sempre me ater àquilo que está na palavra e nunca pensar que as coisas que fluem da minha cabeça são mais importantes do que está escrito aqui. Tem muita coisa que a gente pensa e às vezes a gente acha, mas a palavra de Deus não é pregada com achismo, ela é pregada na certeza do que foi escrito por intermédio e por inspiração do Espírito Santo. Amém. E aqui nós temos o seguinte: ele necessitava fazer uma distinção entre o caráter dele e os verdadeiros servos de Deus que batalhavam pela fé cristã e os falsos apóstolos. E a primeira coisa que eu falei hoje é que Paulo não se preocupava em ter conforto. O seu objetivo principal de vida não era ter conforto, riqueza ou segurança. Já os falsos mestres tinham sempre como primeiro interesse o benefício próprio. Isso distinguia quem era verdadeiro servo de Cristo e quem não era. Paulo vai começar a mostrar isso para aqueles irmãos de Corinto. Além do mais, Paulo recomendava o seu ministério por ações que claramente mostravam que ele tinha como objetivo principal a glória de Deus. Então, tudo que ele vai falar aqui, se recomendando como servo de Deus, ele já havia provado antes. Ele não fala daquilo que ele precisaria ter dali para frente. Ele fala daquilo que todos precisavam ter e que ele já havia apresentado durante todo o seu ministério. Paulo teve um ministério por pelo menos 30 anos, do ano 36 ao ano 66 depois de Cristo. Naquele momento em que ele é surpreendido pela luz do Evangelho no caminho de Damasco, até o momento em que ele morre após a segunda prisão de Roma. Paulo, em 30 anos, teve que provar todos os dias, primeiramente para ele mesmo, que ele não era o mesmo Paulo, que ele era o servo de Deus, e depois provar para as outras pessoas: eu não sou mais o perseguidor, eu agora sou servo de Deus. Eu não sou mais escravo das minhas vontades, eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou escravo da vontade de Deus. E ele recomendava esse ministério, mostrando essas ações e apresentando características que são apenas encontradas no ministro genuíno da palavra de Deus. Então, ele, como ministro genuíno da palavra de Deus, aponta a partir do versículo 4, do versículo 5, quais são essas qualificações. E vamos a elas todas, do versículo 4 até o versículo 10. Ele começa dizendo: nós nos recomendamos de todas as formas, em muita perseverança. Em muita
perseverança. Depois ele vai dizer: em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de defesa, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. É tudo isso que o ministro do Evangelho precisa ter. É uma lista grande. E eu quero fazer algumas observações em cada uma dessas características. Entre as coisas mencionadas por Paulo, há algumas que são requeridas de todos os servos de Cristo. Todos nós precisamos ter algumas dessas questões. Mas algumas delas, nem todos vão passar. E aí eu vou explicar por que nem todos vão passar por algumas dessas questões. Quando nós falamos aqui em muita perseverança, em muitos trabalhos, nós sabemos que temos que trabalhar para o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que temos que trabalhar para Deus. Nós sabemos que temos muito a fazer por Ele. Então, o trabalho em si é para todos. Mas depois ele vai falar a respeito da sinceridade. A sinceridade tem que ser para todos. Todos devem servir a Deus verdadeiramente, com sinceridade. Até porque nós podemos enganar com palavras insinceras a muitas pessoas, mas a Deus nós enganamos de maneira alguma. Então precisamos servir a Ele com sinceridade, com conhecimento. E quando ele fala de conhecimento, não é somente o conhecimento de si, saber as suas limitações, saber as suas falhas, reconhecê-las diante de Deus e pedir perdão por elas, mas é o conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Ele fala também de vigílias, orações, intercessões. Nós precisamos orar por nós, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pela liderança, orar pelos vizinhos, orar pela família, orar para que Deus nos dê dias muito mais tranquilos do que o que nós estamos vivendo. Nós não podemos esperar nos homens, nós não podemos esperar em nós mesmos, só podemos esperar em Deus. E como esperar em Deus? Sem agir, esperando que caia do céu alguma coisa que nos mostre um sinal divino. Ele já mostrou, Ele já deixou a sua palavra. Nós precisamos segui-la. E a palavra diz: orai sem cessar. E depois ela vai dizer: e em tudo dai graças. A gente vê muitas pessoas que dizem que oram bastante, que gastam horas no seu dia orando, mas nas suas orações existe muito praguejamento. Senhor, tem misericórdia porque eu não tenho. Senhor, me ajuda porque eu não aguento mais. Senhor, está difícil demais, eu estou já entregando os pontos. Senhor, aquela pessoa, só a sua misericórdia, porque se fosse pela minha vontade ela já tem sido fulminada, e assim por diante. A gente não tem a paciência que Deus tem, a gente não tem o olhar amoroso que Deus tem, a gente não tem a longanimidade que Ele tem, a não ser que Ele implante em nós, a não ser que nós sejamos cheios com essas características, mas nós mesmos não temos. É necessário que nós nos entreguemos ao Senhor para que inclusive as nossas orações sejam orações santas e que possam ser respondidas por Ele, porque é complicado quando a gente escuta assim: Deus não rejeita a oração. Será que Deus não rejeita a minha oração? Se eu orar pedindo para que Deus mate alguém, será que Deus vai escutar e responder? Complicado. Será que se eu pedir que Deus puxe o tapete do colega meu para que eu seja promovido, Deus vai escutar esse tipo de oração? Será que se eu pedir para que Deus feche determinada igreja para mim encher de membros, será que Ele escuta essa oração? A
minha oração precisa ser em conformidade com a palavra de Deus. É por isso que as nossas orações são em nome de Jesus. Ele é o nosso intermediário e Ele filtra com certeza aquilo que a gente diz e que é entregue ao Pai. Nem tudo que a gente diz concorre para o nosso bem, mas todas as coisas em que Deus age, sim, concorrem para o nosso bem. Na versão que eu estou expondo para os irmãos, a Nova Versão Internacional, Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus agindo, tudo concorre para o nosso bem. Nós agindo, nem sempre concorre, nem para o nosso, nem para o dos outros. Então, precisamos ter nas nossas vigílias, nas nossas orações, o pensamento de aquilo que faz parte da vontade de Deus e não da nossa. Ele fala de longanimidade. Nós precisamos ser pacientes. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontecem no tempo de Deus. Pela nossa vontade as coisas já teriam acontecido. Muita coisa na nossa vida já teria se resolvido se fosse pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus. Amém. E tem coisa que não se resolve até que nós descansemos na providência de Deus e que Ele no seu tempo nos dê. A gente vai sofrer, a gente vai bater a cabeça na parede, a gente vai ter um bocado de problemas, mas quando vem do tempo de Deus não há sofrimento. Quando a gente tenta dar uma ajuda, uma mãozinha a Deus, a gente provoca muitas e muitas decepções, muitos problemas, muitas questões que às vezes são irreparáveis, tudo porque a gente quis atropelar o processo que é divino e não humano. Além disso, ele vai falar de amor. O amor tem que estar no coração daquele que serve a Deus. Como é que você vai fazer a obra de Deus sem amor? Se Deus é amor, a obra de Deus tem que ser feita em amor. Mas eu tenho que corrigir alguém, eu tenho que repreender alguém. Repreenda em amor. Do seu filho ao seu líder. Repreensão com amor. Efésios 6 mostra para a gente, no versículo 4, que a gente não provoca os filhos a ira, mas admoestai-vos na palavra do Senhor. Você criai-os na admoestação do Senhor. Crie repreendendo amorosamente, crie disciplinando com amor, crie mostrando os erros, não os encobrindo, porque o amor não encobre o erro, mas crie mostrando o caminho certo de uma forma amorosa. Não adianta você mostrar o caminho certo sem amor. Ele pode até obedecer, mas depois volta ao caminho do erro. E assim é com a gente também. Se a gente obedece a Deus, pensando nele somente como aquele Deus terrível, como o Deus que ele é, sim, um Deus que se ira, mas se a gente pensar apenas no Deus da ira, a gente obedece por medo e a gente vive a teologia do terror. Se a gente observar que Deus se ira quando nós pecamos, mas quando acertamos, Ele mostra todo o seu amor para conosco, derramando bênçãos sem medidas, nós não vamos o servir por medo, mas vamos o servir por temor, por respeito, por reverência e por amor. Ele nos amou primeiro, agora nós devemos o nosso amor a Ele também. E Ele fala da palavra da verdade. Não tem condição de fazer a obra de Deus sem estar firmado, fincado, arraigado na palavra da verdade. Você pode chamar de pregação muitas coisas, mas se elas não têm como base, como princípio, meio e fim a palavra de Deus, ela foi tudo menos uma pregação. Se eu começasse aqui a falar toda a minha vida e não relacionasse qualquer coisa da minha vida a algum texto bíblico, eu não estaria pregando, eu estaria falando da minha vida. Seria uma conversa, seria um bate-papo, mais uma pregação do Evangelho, que o Senhor pode se utilizar para que o seu Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Tem que começar aqui, tem que progredir aqui e tem que terminar aqui. É isso que deve acontecer, a palavra da verdade, até porque o lábio do homem pode proferir inúmeras mentiras, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu não posso confiar nisso aqui, mas aqui eu confio. Amém.
O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso mestre, é aquele que faz com que nós entendamos a palavra e também que nós repassemos com fidelidade. Depois ele vai falar do poder de Deus, como fazer a obra de Deus se não for no poder de Deus. Nós somos extremamente limitados, o nosso poder se atraca rapidamente. Na semana passada eu cortei a minha mão em 3 partes. Eu pensava que hoje ainda não estaria sarado. A gente pensa que tem poder para fazer determinadas coisas e começa a fazer e daqui a pouco não corta. Acabou a força de fazer correto. Serviço dentro de casa. A gente não percebe o quanto é finito, o quanto é frágil e o quanto a gente depende do poder de Deus. A gente só vem perceber isso quando de fato a gente está bem pertinho do que a gente chama de fundo do poço. Aí a gente diz assim: Senhor, eu preciso do teu poder, Senhor, eu preciso da tua solução, Senhor, eu preciso da tua salvação. Porque não observou antes que o seu poder é limitado, mas o de Deus não. Que o poder de Deus é que realmente vai fazer você vencer e não o seu poder. As armas da justiça. A palavra de Deus nos mostra aqui uma característica primordial dos filhos de Deus: é a justiça. Nós precisamos ser justos, porque Ele é justo. Amém. Da mesma forma que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Há outras características que não são necessárias em caráter permanente. Quando nós falamos de prisões e açoites, isso não quer dizer, meus irmãos, que todas as pessoas que servem ao Senhor serão presas, ou todas as pessoas que servem ao Senhor vão ser açoitadas. Nós temos relatos de pessoas da própria Escritura que serviram ao Senhor sem passar por uma prisão, e por conta disso elas foram menos importantes? Não, porque elas não foram açoitadas, elas não foram importantes, elas não batalharam pela fé cristã, elas não colocaram mais alguns degraus para que a gente chegasse hoje à altura que nós temos como nações cristãs no mundo. Como alguma, elas foram extremamente importantes, mas elas não passaram por determinadas questões, porque Deus as livrou. Porque o propósito de Deus não é que elas passassem por isso, mas que elas tivessem progresso de outra maneira. Então o que nós vemos aqui é que todas essas questões são necessárias, porém algumas delas nós não vamos passar, nem por isso a gente vai se acomodar. É isso que deve ficar muito bem claro. Talvez a gente não passe por prisões, talvez a gente não passe por açoites, talvez na nossa nação nunca haja uma perseguição como existe no Oriente Médio, porém isso não quer dizer que a gente deve ficar em berço esplêndido esperando que Deus envie novamente Jesus Cristo. A gente não pode pensar que já fez o suficiente, que está tudo muito bem, está tudo muito certo, eu já sou salvo, estou só esperando a segunda vinda de Cristo para ir com Ele para os ares. Nós precisamos trabalhar, e é o que ele começa falando: trabalho, sinceridade, conhecimento. Eu preciso demonstrar isso, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ficar de braços cruzados esperando a segunda vinda de Cristo. Eu não fui chamado para ficar em casa dizendo: está tudo bem, está tudo muito certo, eu estou assistindo o culto online e está tudo muito cômodo para mim, eu acho que eu nunca mais vou voltar para a igreja. Por quê? Porque está tão bom na internet. Eu vou na cozinha, eu tomo minha água, eu janto, e o celular está ali colocadozinho, e eu posso assistir na hora que eu quiser, e se eu perder na hora, não tem problema, está gravado. Nessa pandemia a gente foi chamado a mais uma vez mostrar o nosso amor por Deus, permanecendo firme a Ele. O nosso coração deveria estar queimando todos os dias que a gente passou longe da igreja, desejando voltar, não para bater o cartão, mas para continuar trabalhando para Ele. Amém. Até porque muitos se foram, e a gente que está aqui precisa trabalhar, ou para que eles voltem, ou para que pelo menos eles sejam conscientes do que fizeram. Mas não podemos passar dessa vida sem cumprir cabalmente o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Quando ele fala a respeito da paciência, a perseverança,
uma definição muito interessante de paciência, que ela é o controle da mente na adversidade. A minha mente durante a adversidade fica dizendo assim: desista, entrega os pontos, isso não vale a pena. Aí no meio da adversidade você tem paciência e você procura o controle da sua mente. Quando vem esses pensamentos, você diz: a palavra de Deus não diz isso não para mim. Na minha mente está registrado outra coisa. Na minha mente está registrado: continue. Dependendo de mim, vá, siga, prossiga para o alto. Não retroceda, corra, faça aquilo que você foi chamado a fazer. Tenha paciência. Não é agora, é mais para frente. Tenha paciência. Vai acabar. O sofrimento vai acabar. Um dia acaba. E se não for aqui, na glória. O que a gente não pode querer é se firmar na teologia. Pare de sofrer. Porque a gente foi avisado que as aflições vêm. Mas a gente pode ter bom ânimo, porque venceu o mundo. A gente foi avisado que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E a gente foi avisado de que Ele é maior do que todo esse mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós sabemos disso. A paciência é uma qualidade indispensável ao bom ministro, porque as adversidades são uma certeza na vida ministerial. Não tem esse que vai dizer assim: eu passei 30 anos de vida ministerial e não tive uma adversidade. Nem para se gloriar ele pode usar essa frase, porque adversidades você tem a partir do momento que você abre os olhos. Todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades, mas todos os dias nós deitamos a cabeça no travesseiro dizendo: Senhor, muito obrigado, esse dia terminou porque o Senhor cuidou de mim. E todos os dias a gente abre os olhos e diz: Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me dá. Adversidades vêm, adversidades vão, mas o Senhor continua tomando conta das nossas vidas e nos ajudando a prosseguir. Aflições incluem mais que privações. Quando ele fala aqui privações e tristezas, sofrimentos. Os sofrimentos, as aflições são muito mais do que privações. E aí quando ele fala de privações, ele está tratando de pobreza mesmo, de você não ter aquilo que te é necessário. Esse fato é experimentado por muitos ministros, mas não por todos. Existem ministros do Evangelho que a gente, na linguagem popular, diz assim: faz pena ver a situação em que eles se encontram. Quando a gente geralmente está falando a respeito de oferta missionária, a gente sempre cita: tem irmãos nossos longe demais da sua família, que deixam tudo e vão fazer a obra do Senhor, muitas vezes sem ter aquilo que é necessário. Não é que eles vão esbanjar, eles não têm o necessário. E a gente às vezes não atenta para essas questões, porque nós temos o necessário. Eu tenho certeza que por mais limitada que seja a nossa dispensa hoje, tem algumas coisas lá. Deus não deixou que a gente viesse para cá de barriga vazia, e nem vai deixar que a gente saia daqui com o coração vazio. E essa é a grande sublimidade do Evangelho. A gente não só é alimentado fisicamente, mas a gente é alimentado espiritualmente. Amém. Ele não deixa que a gente passe por necessidades prolongadas, mas alguns ministros do Evangelho passam por necessidades, passam por privações, passam por sofrimentos, e isso lhes causa tristeza. Isso muitas e muitas vezes faz com que alguns ajam como Paulo, não dependendo totalmente do auxílio da igreja. O que Paulo fazia? Tendas. E hoje as tendas nossas são várias. Nós trabalhamos para o Estado, nós trabalhamos para um município, nós trabalhamos para uma empresa privada, nós trabalhamos de forma autônoma, nós abrimos o nosso próprio negócio, nós fazemos coisas para vender, nós saímos no meio da rua com catálogos para vender produtos. Por quê? Porque a gente não pode passar por privações e depois dizer: Deus se responsabiliza. Não, o ministro do Evangelho não é chamado para fazer a obra de Deus loucamente, ele é chamado para fazer racionalmente. Mas ele não foi chamado para fazer e para viver de fé em fé. E a fé racional? Sim, você sabe qual é o objeto da sua fé. Você crê em Cristo. Amém. Você sabe para que ele te chamou. Você entende isso. Ele te chamou para servir a Ele, para proclamar a glória dele. Amém.
E você sabe qual é o fim último de todos os homens, que é promover a glória de Deus e se agradar dele sempre, todos os dias. A sua satisfação tem que estar nele. Então nós entendemos que fomos chamados e vamos ter privações, mas humanamente podemos sim, e dependendo de Deus, fazer algo para que as nossas privações sejam diminuídas e que a igreja não se sinta pesada conosco. Procurar diminuir nas nossas vidas essa dependência é justamente para que não venha a possibilidade de nós convivermos com a pobreza e com a escassez. Não é demérito algum, não é problema nenhum, não é desonra nenhuma que a gente tenha momentos de dificuldade financeira na vida. Tem gente que acha que porque deixou de pagar uma conta de luz é porque está em pecado, o diabo entrou na sua vida, o migrador, o cortador, o gafanhoto está comendo todo o seu dinheiro. Não é bem assim que as coisas funcionam. A questão é bem mais simples. Às vezes a gente compra mais do que pode pagar. Tem uma coisa chamada imprudência, que é própria do ser humano. E quando a gente age com imprudência, aí não existe dizimista que não seja devedor também. Mas a gente é ensinado na palavra de Deus que quando a gente age de acordo com a sua vontade e a gente retribui a Ele a sua fidelidade, Ele diz: fazer prova de mim, se não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas para nós é só porque a geladeira está cheia? Bênçãos sem medidas para nós é só porque o meu carro é 0 km? Bênçãos sem medidas para nós é porque minha casa está quitada e eu moro bem pertinho da praia? Bênçãos sem medidas para nós é porque eu estou vivo, respirando, e o meu coração bate alegremente. Por quê? Porque Ele é morada do Deus Altíssimo. E ele fala nos tumultos, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns. Paulo tinha um caráter muito sereno. Paulo era um homem calmo, apesar das provações. Mas esse caráter sereno é combinado também com a coragem que ele demonstrava em estar firme no meio dos tumultos. Paulo era perseguido e preso no local. Quando ele saía, ele fazia o quê? Ia para outra sinagoga. E ele era perseguido naquele local. O que ele fazia? Deixava de pregar? Não, ele ia para outra cidade, para outra sinagoga. E muitas vezes ele saía de um local e no outro já tinha gente esperando. Para que quando ele chegasse lá, perseguir também. E assim foi a vida de Paulo, e assim pode ser a nossa vida se nós fizermos a vontade de Deus. Aquele que se coloca nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade será perseguido. Se não sou eu que estou dizendo, a palavra diz isso. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas ele, como ministro de Deus, como um servo do Senhor que se recomenda para os coríntios, ele diz que serve ao Senhor em meio a tumultos, em meio a açoites, em meio a prisões, em trabalhos árduos. Ele era digno de receber o crédito e servir a Deus com bravura, mas isso não para a glória dele, isso para a glória de Deus. Noites sem dormir, jejuns, tanto isso está relacionado com o se afadigar com o trabalho, com a obra de Deus, quanto também com a necessidade de consagração ao Senhor. Não dá para eu estar fazendo a obra do Senhor sem me consagrar de apoio a Ele. Não dá para eu dizer assim: eu vou subir ao púlpito e vou pregar a palavra de Deus, sem que o meu coração esteja realmente cheio da palavra dele. Não dá para a gente fazer a obra de Deus sem confiar na orientação que vem na sua palavra. É meditar dia e noite. E noites sem dormir podem acontecer se estivermos meditando nessa palavra, para que levemos aqueles corações que precisam ouvir a palavra de Deus. E os jejuns não são para que a gente troque por questões materiais. Eu vou jejuar para Deus me dar tal coisa. Mas eu posso dizer o seguinte: eu vou jejuar porque eu preciso diminuir e Ele crescer em mim. Quando eu jejuo, eu me sinto debilitado. Quando eu estou com ausência de alimentos, eu me sinto mais fraco. Eu me sinto mais diminuto no meu poder de reação às coisas. E eu começo a perceber: se não for Deus, eu caio. Se não for Deus, eu padeço. Se não for Deus, eu não faço coisa alguma.
Eu preciso dele todos os dias. E ele vai mostrar a provisão divina que o Espírito Santo dá aos ministros. No versículo 6, quando ele fala em pureza, nós tanto precisamos de pureza moral quanto de consciência. A minha consciência tem que estar pura, tem que estar limpa. Trabalhar para o Senhor requer uma vida santa, mas não somente uma vida santa, uma consciência pura, uma consciência limpa, tranquila, que você está realizando a vontade de Deus. O conhecimento, a habilidade de agir da maneira correta. Você precisa ler a palavra de Deus para que você aja da maneira correta. Tem muita gente fazendo coisas em nome de Deus e dizendo assim: mas eu não tive a intenção, mas eu não queria inferir, meu irmão. Eu falei isso com a melhor das intenções. E a gente sabe que local está cheio de boas intenções, e a gente não quer estar lá. A gente não quer trabalhar com intenções, a gente quer trabalhar com certezas, a gente não quer trabalhar com pensamentos, achismos, a gente quer trabalhar com o que a palavra de Deus nos manda falar. Conhecer a palavra, para pregar a palavra, transmitir a palavra e viver a palavra. O Espírito Santo, que nos capacita, nos dota para servir. Todas as qualidades que vêm daqui para frente são provenientes do Espírito Santo. Você só tem amor sincero, como diz aqui no versículo, final do versículo 6, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Quantas e quantas vezes a gente já participou de cultos em que alguém dizia assim: olhe para o seu irmão e diga: eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Você disse que você foi vontade, talvez você nunca tenha visto aquela pessoa e você não amava ela. Mas quando a gente pensa direitinho que eu era tão falho quanto você era, e que eu continuo tão falho quanto você é, mas que nós somos ambos alvos da mesma misericórdia, da mesma graça, do mesmo amor de Deus, não tem como eu não te amar, porque Cristo te amou. E se Ele te amou, por que eu não iria? Eu tenho certeza que Ele ama aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que foram redimidos na cruz do Calvário. Para esses, todo o nosso amor nós precisamos devotar. Amor sincero, amor a Deus, amor à palavra de Deus e amor ao povo de Deus. No versículo 7 ele apresenta que esse ministro do Evangelho ele precisa agir no poder de Deus, e ele é demonstrado na defesa da verdade. Os falsos mestres começam a pregar falsas doutrinas. Como eu mostro que eu estou agindo como servo de Deus, no poder de Deus, defendendo, se preciso até a morte, a verdade do Evangelho. E também pelas armas da justiça. O cristão tem que estar armado de todos os lados. Você nunca sabe de onde é que vem um ataque. Às vezes a gente diz assim: isso só pode ser a armadilha do diabo. Sabe onde é que tem mais armadilha do que o diabo pode promover? Aqui dentro. A nossa natureza continua sendo pecaminosa. Enquanto nós não formos completamente transformados, nós somos salvos, mas totalmente santos ainda não. Nós fomos justificados, mas o tempo de glorificação ainda não chegou. Enquanto estivermos nesse corpo finito, pecaminoso, ainda teremos ataques da nossa natureza contra nós mesmos, contra a nossa própria fé. Então é muito fácil dizer assim: eu feri meu irmão, mas foi porque eu me deixei ser usado pelo diabo. Às vezes foi você mesmo, viu? Às vezes foi a nossa própria intenção, o nosso coração enganoso que nos fez tropeçar. Por quê? Porque a gente ainda não entregou ele totalmente a Deus. Um coração totalmente entregue a Deus é limpo, porque Ele promove essa limpeza. Um coração totalmente entregue a Deus vai trabalhar para Ele com as armas da justiça. Tudo que Ele fizer vai promover a justiça de Deus e vai buscar a justiça de Deus. E nós temos o triunfo sobre as dificuldades e os ataques do versículo 8 até o versículo 10, quando ele fala por honra e desonra. Existem aqueles que vão se debandar do exército de Deus quando eles são levados a algumas situações vexatórias. Fui preso por conta do nome do Senhor, eu não posso mais servir a Ele. Foi muito vexatório ser preso, foi muito vexatório ser açoitado, eu não posso conviver com isso.
Paulo não foi desses. Paulo, como servo de Deus, disse: se eu tiver que passar por prisão, eu passo, pelo nome de Deus. Se eu tiver que ser açoitado, não tem problema, contanto que Cristo seja glorificado com isso. Então, prisões e açoites não eram problemas. Paulo, nós percebemos que ele estava sempre exposto à maldade e aos insultos, porém, ele não esmoreceu diante de nenhum deles. Se você nunca escutou algum insulto a um cristão, e se você nunca foi insultado, algum problema existe, porque nós somos insultados todos os dias, quando as pessoas não compreendem a fé que nós temos dentro de nós. Elas acham que é bobagem crer que um homem desceu do céu e se entregou por mim em um madeiro, e que hoje eu sou salvo por conta disso. Mas essa é a nossa sublime esperança, que o homem que desceu e se colocou no madeiro para derramar o seu sangue por nós, voltará para nos buscar. Amém. Essa é a nossa esperança. Quando ele diz como enganadores, no versículo 8, mas sendo verdadeiros, Paulo aqui não está falando meramente do que os ímpios do lado de fora pensavam dele, que ele era um enganador, que ele estava ali no meio dos cristãos para os enganar e depois os perseguir, mas ele está falando também dos que estavam acusando, insinuando acusações contra ele no seio da igreja. Isso é o mais complicado. Qualquer um pode concluir por esse texto e por outros a atitude de ingratidão que os coríntios tiveram com Paulo. Paulo os fez enxergar a verdade, e mesmo assim eles ainda não acreditavam que Paulo não era mais o perseguidor, e sim o perseguido. Quantas lutas aquele homem passou, quantos obstáculos ele teve de enfrentar, e mesmo assim os coríntios eram ingratos para com ele. E ele diz: como morrendo, mas eis que vivemos. Ele repete de forma veemente, ainda que indireta, as acusações dos coríntios e dos seus oponentes, ao dizer que vivia e se alegrava. Ele não estava vivendo como um morto porque estava preso, ele não estava vivendo como um morto porque foi açoitado, ele estava vivo e alegre. E ele diz: como mortos para os outros, mas eu estou vivendo por Cristo e para Cristo. Mesmo que as pessoas o desprezassem, porque ele tinha uma aparência de quase morto, porque tinha acabado de ser açoitado, mas para ele isso não era importante, porque a importância era que ele não seria vencido pelo desânimo, ele continuaria trilhando o caminho proposto por Deus para ele. Espancado, muitas vezes não literalmente, mas espancado por palavras indignas da própria comunidade que ele servia, das próprias pessoas que ele pregou para que elas pudessem ser salvas. Espancados, mas não mortos, pois eles criam em Cristo e no seu eterno e soberano propósito. Eu sei o que Ele quer de mim, então eu sei que mesmo que eu esteja morto, eu ainda viverei. Amém. Porque Ele me chamou, Ele me salvou, Ele me justificou. Amém. E Ele irá me glorificar. Glória a Deus. Versículo 10: entristecidos pelos próprios pecados. O ministro do Evangelho se entristece quando ele peca, e se entristece com os pecados dos demais, mas ele fica alegre em saber que Deus opera no meio de nós, pela atração por meio do Evangelho, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, pela justificação que nós recebemos de Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Nós ficamos alegres por tudo isso. Nós podemos ser pobres materialmente, que o objetivo aqui, não só de Paulo, mas nosso também, não pode ser juntar riquezas, mas enriquecendo a outros. Como nós enriquecemos a outros? Com o conhecimento da verdade, que possibilita que os corações sobrecarregados de pecados e aflitos possam estar em plena paz e conhecer o que é o perdão. Nada tendo aos olhos dos homens, mas tendo tudo o que é necessário ao cidadão dos céus. Paulo foi sempre franco e sincero com os coríntios. O versículo 11 mostra isso, quando ele diz: nós falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Paulo mostra para aqueles irmãos que não havia necessidade deles agirem de forma hostil, de serem opositores a Paulo.
Paulo não estava ali para fazer alguma coisa de mal para com eles. Pelo contrário, estava ali para trazer o bem. E se ele estava ali para trazer o bem, se ele era como um pai na fé para todos aqueles coríntios, por que agir de forma a deixá-lo escanteado? Por que agir de forma a não demonstrar amor para com ele, a não demonstrar o cuidado para com ele? Paulo havia aberto seu coração, ele expôs as suas emoções à igreja de Corinto. Ele disse: meus irmãos, eu tenho passado por provações, a minha carne está doendo, eu tenho recebido açoites, mas eu faço tudo para que o evangelho progrida. Eu mostro para vocês o que eu sou enquanto homem, mas eu quero que vocês, a partir disso, não me vejam de forma diminuída nem superior. Apenas orem para que Deus continue me guiando e me sustentando com a sua destra fiel. Ele fala abertamente, sem esconder nada, sem dissimular nada. Ele fala com carinho, ele fala com atenção, com preocupação. Ele buscava ensinar esses irmãos em amor. Ele buscava mostrar as realidades, tanto da terra quanto dos céus, sem, contudo, deixar esses irmãos alheios aos sofrimentos que ele passava. Dizer: meus irmãos, não é só vitória, não. Meus irmãos, eu estou aqui pregando para vocês, e eu não estou aqui para pregar para vocês que a vida do crente é só vitória, só vitória, só vitória. Não, tem derrota também, tem provações, tem decepções, tem sofrimentos, tem tristezas, tem prisões, tem açoites, mas tem a graça de Deus. E a graça de Deus nos basta. Paulo sabia muito bem disso. No versículo 12 nós vemos que a forma como Paulo citou aquela igreja leva ele a considerar falha a retribuição dos irmãos de Corinto. Ele diz: não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Paulo diz: eu estou me doando para essa igreja, mas eu não estou sentindo a mesma coisa. A recíproca não é verdadeira. Eu amo vocês, eu trabalho com vocês, eu me preocupo com vocês, mas eu não vejo a mesma coisa. E eu estou passando por tudo que estou passando. Não é por vocês simplesmente, é porque eu fui chamado por Deus. Em primeiro lugar, a glória de Deus, mas eu também quero ter com vocês uma relação amistosa, eu quero ter com vocês uma relação de confiança, eu quero ter com vocês uma relação de amor. Por quê? Porque somos fruto da mesma graça, somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Irmãos não podem se tratar de outra maneira a não ser com afeição, a não ser com amor, com consideração. Então Paulo mostra para eles: olha, vocês estão limitando o afeto que tem por nós estamos sentindo isso, e é terrível quando a gente ama, mas não é correspondido. É terrível quando a gente doa o coração, mas a gente não sente a mesma entrega. É terrível quando a gente fala abertamente: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, de forma sincera, mas a gente percebe que do outro lado há uma pessoa que diz assim: eu acho que gosto de você. O sentimento não é a mesma coisa. Versículo 13 diz que, numa justa compensação, Paulo não estava pedindo nada demais, como também Deus não pede nada demais para a gente. Se Ele nos amou, o que nós devemos fazer? Amar a Ele. Se Paulo amou os coríntios, o que eles podiam fazer para aquele que praticamente entregou a sua vida para que eles conhecessem a Cristo? Amar aquele homem. No amor de Deus, Paulo se dedicava a ele como filhos. E como acontece com pais que têm o dever de sustentar, orientar, corrigir, disciplinar os seus filhos com bons conselhos e defender os seus filhos, aqueles irmãos deveriam retribuir a Paulo, assim como os filhos retribuem aos pais. É justiça, isso é justo. Quando a Bíblia nos fala assim: filhos, honrai pai e mãe, para que te vá bem, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, e porque isso é justo. Seu pai fez tudo que podia por você. Sua mãe, se pudesse, tirava da boca dela para que você tivesse alimento. E o que é que você faz por ela? Despreza? E o que é que você faz pelo seu pai? Não retribui na velhice dele? Você não demonstra o amor que eles tiveram quando você dava os primeiros passos, agora que eles não conseguem mais dar passos?
você não os alimenta como foi alimentado, você não os acarinha como foi acarinhado. Paulo só estava pedindo: meus irmãos, retribuam o carinho que eu tenho por vocês, porque esse carinho vem do amor que Deus implantou no meu coração. E se a pregação que eu trouxe para cá expressou para vocês que o amor de Deus também está no coração de vocês, expressem isso tendo carinho por mim, porque eu sou o servo de Deus. Então, se os coríntios haviam encontrado em Paulo um pai bondoso e esforçado, que demonstrassem também a afeição de sua parte e que retribuísse a sua entrega, demonstrando amor. Eu quero encerrar com 3 rapidíssimas aplicações. A primeira delas: os servos de Deus, sejam eles ministros do Evangelho ou não devem servir de motivo de escândalo ou empecilho para o progresso do Evangelho. É assim que começa esse texto que a gente trabalhou hoje. Não sirvamos de escândalo ou de empecilho para o progresso do Evangelho. Segundo, aqueles que são chamados para o ministério devem ter como características o desenvolvimento de bons trabalhos, a sinceridade no servir, no tratar com as pessoas, o conhecimento da palavra de Deus, as vigílias em oração por si e pelo povo de Deus, a longanimidade para ensinar os outros e suportar aflições, o amor por Deus, pela sua palavra e pelo seu povo, o domínio dessa palavra, saber manejar bem a palavra da verdade, ser cheio do Espírito Santo, depender do poder de Deus e se utilizar das armas da justiça. Se não tiver isso aqui, não tem como a gente se autodenominar e ser reconhecido como servo de Cristo. E por último, o povo de Deus deve valorizar aqueles que são escolhidos por Ele para essa tão nobre, mas árdua tarefa. Então, meus irmãos, oremos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, transmitamos nosso carinho por eles, porque eles são instrumentos nas mãos de Deus, e peçamos que Deus os guarde de todo mal e os encha do seu Santo Espírito, para que eles nos alimentem com a palavra de Deus, com um alimento sólido e puro da palavra de Deus, que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Amém. Deus nos abençoe e que nos faça lembrar de tudo isso aqui, para a glória de Deus.